Olá, sejam todos bem-vindos. Professor Diogo Medeiros de Educação Física. É um prazer continuar aqui com vocês. Agradecendo mais uma vez aqui a paciência do meu amigo Hermes, que está comigo aqui de novo em mais uma aula. Me ajudará a conduzir essa aula aí junto à comunidade surda, tá certo? Pessoal, o tema da nossa aula de hoje, olha só, está aí na semana 4 do seu PET, da sua apostila, e nós vamos falar sobre ginástica, ok? Mas o que é que nós vamos ver da ginástica, professor? Basicamente, nós temos duas coisas para aprender hoje. Primeiro, nós vamos diferenciar ginástica de exercício físico e atividade física. Embora assim sejam muito parecidos, nós vamos ver que tem diferenças e diferenças significativas, tá certo? E também vamos conhecer as principais capacidades físicas, aquelas mesmas que a gente acabou de falar lá na aula do primeiro ano, né, que inclusive o tema é muito semelhante aí no seu PET, em relação à questão do doping, né, que os atletas usam medicamentos aí, substâncias ilícitas para poder melhorar essas capacidades físicas. Nós vamos entender então hoje o que são essas capacidades físicas, por que os atletas buscam tanto melhorar aí essas capacidades físicas, tá certo? Bom, antes uma perguntinha para a gente refletir, vocês consideram uma pessoa sedentária ou fisicamente ativa? E o termo é esse mesmo, viu pessoal? Fisicamente ativo. As duas imagens que dá para diferenciar um do outro, né? Pessoa sedentária é aquela pessoa que gosta mais de ficar sentada, mexendo no celular, mais em repouso. E a pessoa fisicamente ativa é aquela que gosta mais de se movimentar. E não necessariamente tem que ser, né, dentro da academia. Nós vamos dar um exemplo aqui que às vezes o seu dia a dia ali vai ser mais agitado. Você vai se movimentar mais do que uma pessoa mais sedentária. Tá ok? Vamos entender os conceitos então? A diferença de atividade física, exercício físico e ginástica? Olha lá na sua tela. O primeiro deles, atividade física. O que é atividade física? É qualquer atividade diária, né, do seu dia a dia, que tenha movimento dos músculos, obviamente eu vou movimentar o músculo, né, alguns músculos aí vão ter que se mover também, e que tenha gasto de energia acima do repouso. O que é repouso? Repouso é eu estar sentado e mexendo no celular, eu estar deitado, né, eu estar numa posição confortável. Quando eu estou me movimentando, seja lavando o carro, seja deslocando, né, dentro da minha escola, voltando do recreio para a sala de aula, eu não estou mais em repouso, eu estou movimentando. Isso é atividade física, ok? Caminhar é atividade física? Por exemplo, caminhar com um cachorro, como a gente está vendo aqui na imagem. É um tipo de atividade física, tá certo? Caminhar até a padaria, caminhar, né, de casa para a escola, é um exemplo de atividade física, tá ok? Que é diferente de exercício físico. O que é exercício físico? Olha lá na sua tela. É uma sequência de movimentos sistematizados com o objetivo, né, de melhorar alguma das capacidades físicas. Daqui a pouco falaremos delas, ok? Com o objetivo aqui principalmente a questão da saúde, às vezes a estética também, né, de ter aquele corpo ali perfeito, entre aspas, que algumas pessoas acabam procurando. Vocês perceberam a diferença da imagem aqui, pessoal? De exercício físico para atividade física? Olha só, essa moça aqui, ela está, né, com uma vestimenta adequada. Ela está aqui, né, com um short que não limita ali os seus movimentos, ela está com calçado adequado, está num local ali para poder fazer, né, exercício físico. Diferente, a gente voltar na outra tela, ó, esse rapaz aqui que está passeando com um cachorro. Ele está de calça jeans, uma vestimenta que não é adequada, com bota, né? É uma coisa que eu sempre brigo muito com os meus alunos, né, no dia a dia da aula de educação física, que não existe fazer educação física de calça jeans, gente. Né? Calça jeans limita o seu movimento, não deixa, né, a pele transpirar direito, suor evaporar. Então não é legal, tá? Não existe um esporte que a gente faz de calça jeans, ok? Então a questão da vestimenta interfere, várias e várias coisas. Só para vocês terem ideia, né, do quanto que essa questão de atividade física ela é importante, né? Até no seu dia a dia, aí, no seu trabalho, você pode ter ele um pouco mais agitado, né, com mais atividades físicas ou não. Eu, por exemplo, sou professor de educação física, então eu desloco pela escola, para a quadra, para a sala de material. Então as minhas atividades físicas do meu trabalho são bem maiores, né? Por exemplo, um amigo meu que trabalha no escritório, atrás de uma mesa ali, né, mexendo no computador o tempo todo, ok? Já exercício físico, não. O exercício físico, né, se esse meu colega quiser, né, fazer mais exercício que eu, pode. Porque exercício físico é um momento que ele vai para a academia, ele vai fazer alguma coisa que ele gosta, tá certo? Então não tem desculpa, né, do seu trabalho, do que você exerce para ser uma pessoa sedentária, não, tá ok? E por fim, ginástica. O que é ginástica? Pessoal, ginástica é basicamente exercício físico.
Só que ginástica é um termo, né, que está, digamos assim, em desuso para exercício físico. A ginástica, o termo ginástica surgiu, né, aliás, surgiu lá na Grécia Antiga, mas na Europa ali por volta do século XVIII, século XIX, já se sabia que, né, se movimentar era importante, a pessoa não podia ser sedentária. Então algumas pessoas criam alguns exercícios físicos e batizam eles de ginástica, ok? Então ficou como ginástica, você fazer exercício físico. Só que essas ginásticas que foram criadas lá na Europa, né, que tinha exercício como a gente está vendo aqui na tela, né, se você se movimentar em cima de um cavalo com alça, a ginástica do solo, elas foram esportivizadas. O que é isso? Elas se tornaram esportes. Então, um belo dia, o tipo de exercício físico que tinha, né, lá no século XIX, que não era a academia que a gente tem hoje, foi esportivizado. Um belo dia alguém falou assim, vamos dar nota para quem fizer uma performance mais bonita aqui no cavalo? Vamos. E assim surgiu a ginástica artística, que é essa da foto aqui, que vocês conhecem, tá? E outras ginásticas também, tá? Então, ginástica serve tanto para ginástica esportiva e serve para exercício físico também, mas está mais em desuso. É melhor usar exercício físico, tá ok? Olha lá alguns exemplos de ginásticas esportivas. A artística, que a gente acabou de ver, ok? A rítmica, que é aquela da fita, né? Que o pessoal fica fazendo os desenhos lá com a fita, não tem só fita, tá? Tem bola, tem arco, tem outros implementos também. E de trampolim. Essas três são olímpicas, né? De trampolim é aquela da cama elástica. A pessoa fica fazendo as acrobacias ali na cama elástica. Como ginásticas não esportivas, eu tenho, olha só, ginástica de academia. Academia de ginástica, tá vendo? Então o termo academia, ele ainda é usado, tá? Eu tenho a ginástica laboral, que é aquela ginástica, né, para pessoas que às vezes trabalham com telemarketing, digitando o tempo todo e precisam ali dar uma parada mesmo, né, para não ter uma lesão por esforço repetitivo, então é importante. Eu tenho também a ginástica de reabilitação, que é a fisioterapia, quando a pessoa, por exemplo, né, lesionou algum músculo, alguma coisa, ela precisa se reabilitar daqueles movimentos, tá certo? Vamos falar então agora das capacidades físicas. Nós estamos falando desde o início lá, vamos entender o que são as capacidades físicas? Olha lá. Capacidade física são os atributos, né, físicos necessários para vivenciar tarefas motoras simples, desde carregar compras, por exemplo, né? Eu vou ter que ter uma força mínima para carregar uma compra aí que eu acabei de fazer, ok? E até mais complexas, como por exemplo praticar algum esporte. Vamos supor, né, às vezes você tem um grupo aí de uma pelada, de futebol, de futsal, e às vezes tem aquela pessoa que não tem tanta habilidade, às vezes destona muito do grupo. Não é que a gente vai excluir essa pessoa, né? Mas às vezes fica ruim. Então, eu preciso ter habilidade ali para poder, né, jogar com aquele grupo, né, pelo menos de forma satisfatória, tá bom? Elas estão diretamente relacionadas, pessoal, com o fator hereditário. Então, ou seja, a maioria das capacidades físicas você herda, assim, né, do seu biotipo, da sua família, do seu pai e da sua mãe. Por exemplo, se você é uma pessoa mais forte, com mais massa muscular, provavelmente seu pai e sua mãe também têm. Às vezes não, às vezes, né, minha família, as pessoas são um pouco mais magras, né, são pessoas que são mais ágeis, vamos colocar assim, né? Provavelmente, se for olhar, os pais, né, o pai, a mãe, né, os avós têm essa característica também, ok? O que não quer dizer que você não pode melhorar. Qualquer capacidade física, ela é passível de treino. Se eu treino, eu vou melhorar. Eu vou melhorar a ponto de ser um atleta olímpico, um atleta de ponta? Não, mas eu vou conseguir suprir aquela deficiência ali, né? Conseguir pelo menos o mínimo que eu preciso, tá certo? Vamos falar então das capacidades, uma por uma? Vamos começar com a força. O que é força? Capacidade de exercer tensão contra uma resistência por meio de contrações musculares. A pessoa complicou, como assim? Gente, presta atenção. Eu estou exercendo tensão contra uma resistência. O que é resistência? Resistência, ó, esse peso gigante que esse cara está tentando levantar, tá certo? Por meio de contrações musculares. É óbvio, eu tenho que contrair ali, ó, o músculo da perna, do braço, para poder, ó, fazer esse levantamento aqui, tá certo? Essa força ela pode ser dividida em força dinâmica ou força estática. Dinâmica é quando tem movimento, quando eu consigo vencer resistência. Por exemplo, esse cara aqui provavelmente ele conseguiu levantar esse peso. Então ele venceu a resistência, teve movimento da resistência, ok? Então ela é classificada em força dinâmica. Já a força estática é quando eu tento, né, vencer a resistência e não consigo. Exemplo, vou lá na parede da minha casa e tento empurrar a parede. Essa parede não vai movimentar, eu não vou derrubar ela, né? Então eu fiz a força ali, mas não teve movimento. Logo, força estática, tá? E pega isso aqui, pessoal, o Enem adora as questões de educação física,
do Enem, né? Antes tinham poucas, uma, duas. Esse último Enem já teve umas 7 questões de educação física relacionada com biologia, mas o Enem adora capacidade física, então aprenda isso aqui, tá certo? Flexibilidade. O que é flexibilidade? Capacidade de realizar movimentos com as maiores amplitudes possíveis. Eu preciso ter a flexibilidade dessa bailarina, dessa ginasta, gente? Não, mas eu preciso ter uma flexibilidade mínima. Se a minha musculatura aqui, ó, posterior da coxa, ela for muito prejudicada, eu não vou conseguir, ó, subir um degrau do ônibus que é mais alto, por exemplo. Vou ter dificuldade, né? Vou ter que vir aqui meio de lado. Então, tá vendo? Eu preciso das capacidades físicas para coisas do meu dia a dia, ok? Vocês estão percebendo outra coisa? Nós falamos de força, flexibilidade, basicamente são aqueles exercícios que a gente fez na aula anterior do PET 5, que eu demonstrei aqui, exercício de força, de flexibilidade e também, ó, cardiovascular, de resistência cardiovascular. Embora a resistência não esteja relacionada só à questão cardiovascular, tá? O que é resistência? Resistência é a capacidade de resistir a um esforço físico o maior tempo possível, sem se cansar ou se cansando bem pouco. E ela está diretamente relacionada à questão do oxigênio. Quanto mais oxigênio eu consigo captar, menos eu vou me cansar. Já viu aquela pessoa, lá na minha escola, no Maurício Murgel, tem umas salas lá que ficam no terceiro andar. Às vezes os alunos voltam ao recreio, tem uns lá mais sedentários, eles voltam, né, sobe 2 lances escada, chega lá, ó, totalmente ofegante. Por quê? Porque é sedentário, né? Já as pessoas que são bem condicionadas, né, os atletas da equipe de futsal, por exemplo, eles sobem tranquilamente aquilo lá, eles não ficam tão ofegantes. Por quê? Porque são treinados, eles conseguem captar, né, mais oxigênio do que os outros, que são mais sedentários, né, que precisa ficar ali ofegante para captar para aquela necessidade ali, ok? Velocidade. Olha só o que é velocidade. Capacidade de realizar movimentos rápidos. E ela é subdividida em 3. Velocidade de deslocamento. E deslocamento eu tenho 2 subdivisões. Deslocamento cíclico. O que é cíclico? Essa foto aí, ó, do Bolt. Eu vou deslocar de um ponto ao outro em linha reta, tá? Mais rápido possível, ok? Já o acíclico, vamos pegar um exemplo aí de jogador de futebol, lateral, né? Lateral, às vezes ele toca, corre para a linha de fundo, recebe a bola de novo e corta para o meio para fazer o cruzamento. Então, o lateral, ele não foi em linha reta. Então, foi um deslocamento acíclico, ok? Reação, velocidade de reação, é a capacidade de você reagir rápido a um estímulo. O Bolt aqui, ó, escutou o tiro, né, da largada, pum, saiu, reagiu. Um goleiro, a gente fala muito, né, nosso goleiro fez uma defesa de puro reflexo. Não, o goleiro fez uma defesa de puro tempo de reação, de velocidade de reação. Ele viu onde o jogador ia bater, reagiu rápido, pum, e pegou essa bola, ok? E por fim, velocidade de membro. O que é velocidade de membro? A gente tem a tendência a achar que velocidade é só perna, só para correr. Não. Braço também, ó, membro superior. Um boxeador, ó, que ele consegue ser mais veloz ao aplicar um soco antes do outro se esquivar, ele vai acertar o seu oponente, vai mandá-lo para a lona, tá certo? Então os braços também contam aí na questão da velocidade de membros, tá ok? Agilidade. O que é agilidade? Agilidade é a capacidade de executar movimentos rápidos com mudança de direção, né? E a gente pensa, não, então agilidade, mesma coisa de velocidade, né? Capacidade de executar movimentos rápidos, não, mas sem mudança de direção. É mais ou menos como a velocidade acíclica, tá ok? Se assemelha muito. Exemplo clássico, jogador de futebol americano. Quando ele recebe a bola, ele tem que correr o mais rápido possível, ó, movimento rápido, para a linha de fundo, né? Para poder fazer lá o touchdown. Só que ele tem também que mudar de direção para poder desviar dos outros jogadores adversários que vão vir para poder dar o teco e jogar ele no chão. Então ele tem que ficar esperto isso aí e conseguir, né, ser mais ágil e mudar de direção. Tá ok? Olha lá outra capacidade física muitíssimo importante. Equilíbrio. O que é equilíbrio? É a capacidade de sustentar o corpo sobre uma base. E aí esse equilíbrio, pessoal, ele pode ser de 3 formas. Ele é classificado em 3 formas. Primeiro, equilíbrio estático. O que é um equilíbrio estático? Vamos pegar o exemplo dessa foto aqui, ó, essa moça, essa ginasta que está ali, né, na trave de equilíbrio. Essa foto aí, né, embora, né, não é vídeo, mas assim, ela está parada, ela se equilibrou e fez uma pose ali, ok? Então isso é equilíbrio estático. Dinâmico é em movimento. Vamos imaginar essa moça fazendo mortal. E quem já viu essa modalidade aqui, né, da ginástica artística, sabe que o pessoal faz, né, pirueta acima dessa trave, as meninas, essa modalidade é exclusiva feminina. Elas fazem essas piruetas aí, ó, e caem em pezinho. Então, quando ela cai equilibrada,
se movimentando, equilíbrio dinâmico. E por fim, equilíbrio recuperado. O que é equilíbrio recuperado? É você recuperar um equilíbrio, tá? Numa situação que você o perdeu. Por exemplo, essa moça ela fez um salto mortal, quando ela aterrissou, ela não aterrissou bem em cima dessa trave, teve um pequeno desequilíbrio ali, quase caiu da trave, mas ela conseguiu recuperar e continuar ali em cima da trave. Então esse é um exemplo clássico de equilíbrio recuperado, ok? Bom, agora que a gente entendeu aí como funcionam as capacidades físicas, e de novo, vou dar a dica, aprenda, o Enem gosta muito disso aí, nós vamos testar um pouco algumas das nossas capacidades, tá certo? E nós vamos testar com os TAFs, os testes de aptidão física para concurso público. Vocês que estão aí no terceiro ano, às vezes pensando qual faculdade fazer, qual carreira seguir, vários alunos meus têm essa ideia de seguir a carreira ali de concurso, um concurso para polícia, para guarda municipal. Então fica a dica. Qualquer um desses concursos, pessoal, da área de segurança pública, polícia, militar, civil, rodoviária, federal, enfim, Forças Armadas, Guarda Municipal, elas vão ter tanto a prova escrita, tá, que você vai ter que demonstrar seu conhecimento ali, quanto a prova de aptidão física. Se você é uma pessoa sedentária e quer seguir essa carreira, é bom começar a treinar, tá ok? Então eu vou mostrar para vocês agora alguns dos principais testes que são cobrados, como que ele deve ser feito e o que você deve fazer de mínimo para não ser aprovado, para ser aprovado, né? O primeiro teste que está aparecendo na sua tela aí é a flexão de braço. Já trabalhamos a flexão uma outra vez, aqui na aula do PET 5. Eu mostrei essa mesma flexão na aula do primeiro ano com a minha filha em cima de mim, demonstrando para vocês que o doping, a gente falou sobre o doping, que o doping é tirar um peso extra ali do corpo. Então imagina que você está numa situação ali de estar concorrendo aí com outra pessoa, fazendo a flexão. Se a pessoa tomou alguma coisa, ela vai fazer muito mais fácil que você. Imagina que você que treinou sério, você está com peso, de uma criança igual eu estava. Então, para você vai ser muito mais difícil do que para uma pessoa que usou dessas substâncias, tá? Então, só para fazer esse paralelo que eu fiquei de fazer, ok? Agora vai ser muito mais fácil. Você fez com peso extra e vai fazer agora sem o peso, você vai sentir a diferença. E aqui é cobrado performance. O avaliador ele vai te dar um comando e vai te dar 1 minuto, ele vai marcar 1 minuto no relógio dele. Nesses 1 minuto, você tem que fazer no mínimo 30 flexões para não ser reprovado, tá? Se você quiser uma pontuação maior, você vai ficar com pontuação mínima de 30 flexões. Se quiser uma pontuação maior nessa prova, você tem que fazer em torno aí, de até 60 flexões, ok? É o máximo que você conseguir, fez menos que 30, está eliminado. Barra fixa. Barra fixa não tem tempo, viu, pessoal? Uma vez eu tirei o meu pé do chão, igual está aqui na imagem, vou me posicionar nessa posição aqui, vou fazer essa pegada e não essa, tá? Uma vez eu tirei o meu pé do chão, eu não posso pôr mais o pé no chão. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levantar o meu corpo até passar o pescoço em cima da barra, igual vocês estão vendo aí na imagem 2, e voltar à posição inicial do braço esticado, contou uma repetição. E aí eu tento a segunda, a terceira e assim por diante. Eu tenho que fazer no mínimo 3 barras para não ser eliminado, tá? Se eu quiser uma pontuação maior, lógico que eu tenho que fazer mais barras, tá ok? Olha lá um outro exemplo, abdominal. Gente, tenta isso em casa para vocês verem como é que tá aí, viu? O condicionamento de vocês. Abdominal, tem que fazer no mínimo 30 abdominais em 1 minuto. É igual a flexão. Só que um abdominal diferente, olha só. A minha perna tem que estar 90 graus, igual na posição 1. E eu tenho que levantar em todo, encostar o cotovelo no joelho, igual vocês estão vendo aí. Geralmente o avaliador ele vai pisar no meu pé e vai me dar o comando. Começa. Soltou o cronômetro, tá? E aí eu tenho que fazer no mínimo 30 para não ser eliminado. Uma outra prova muito comum que a gente tem, olha só, o teste de agilidade. Agora já mudou, já não é mais força. Agilidade. 2 toquinhos, pessoal, vão ser colocados, olha só, igual vocês estão vendo ali, a 9,15 metros de distância. E aí o que eu tenho que fazer? O avaliador vai soltar o tempo, eu tenho que correr, tá, 9,15 metros, buscar um desses toquinhos, voltar e colocar. Não vale soltar e nem jogar. Volto correndo, igual está lá na tela, peguei esse segundo toquinho e deixei aqui, coloquei no chão. Nesse momento é que o avaliador ele vai parar o tempo. Tá? Se eu fizer em mais de 13 segundos, eu estou eliminado. E por último, o teste de 2.400 metros.
eu tenho que correr essa distância, tá? Geralmente é feito numa pista de atletismo, são 6 voltas na pista. Os homens têm que fazer essa distância de 2.400 metros em até 13 minutos. Fez em 13 minutos e 1 segundo, eliminado. E as mulheres têm que fazer em até 15 minutos, ok? Fez em 15 e 1, também são eliminados. Ok, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que a aula tenha sido útil, que vocês tenham entendido o conteúdo, tá? Lembre-se de fazer com calma esses testes em casa, tá? Agradeço a oportunidade mais uma vez, um forte abraço e até a próxima!